Então, quando o pastor ele está lá no velório, o pastor, a bispo, o apóstolo, não sei, o líder da igreja, o senhor, a senhora que faz isso, né? Tem costume, tem um hábito de fazer isso. Quando o senhor está lá no velório, a senhora está lá no velório, a senhora diz: o nosso irmão está salvo, descansou, está lá na glória, com Jesus, com Deus. Segundo 1 Samuel 16, versos 6 e 7, quando você diz isso, você está dizendo que conhece as 20.000 palavras que aquela alma, aquela pessoa morta, aquele irmão morto ou aquela irmã morta, quando você diz que ela está na glória, você está dizendo que você conhece todas as 20.000 palavras que ela dizia por dia, a cada dia, e todos os 6.000 pensamentos que ela tinha. Se for um homem, quando o Senhor diz lá no velório que ele está salvo, o Senhor está dizendo, né, que o Senhor é igual, que Deus conhece o coração do homem e o Senhor também conhece. O Senhor conhece as 7.000 palavras que esse irmão falecido aí no velório, as 7.000 palavras que ele dizia por dia e os 6.000 pensamentos que ele pensava por dia. Quando o Senhor diz que ele está salvo, o Senhor está dizendo aqui que 1 Samuel 16, verso 8 está errado. Quando Deus diz: o homem conhece só o que está no exterior. Eu não, eu conheço o interior, eu conheço o coração do homem. Quando o Senhor diz que aquele crente no velório está salvo, o Senhor está dizendo: Deus e eu, o Senhor está dizendo, conhecemos o coração desse irmão que morreu, dessa irmã que morreu. Deus e eu conhecemos pensamentos. Para o Senhor dizer que está salvo. Ah, mas que nem eu ouvi, né, de um apresentador de uma rádio muito conhecida aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, não vou citar o nome para não causar hostilidades, mas você deve conhecer, é a rádio mais famosa dos evangélicos. A maioria assiste e participa. Não vou dar nome da rádio não, nem do pastor, para também enfim, não quero, né, dar spoiler e também não quero causar hostilidade com eles lá da rádio. Mas ele também, ele não disse diretamente, mas ele também disse. Mas espera aí ele disse para mim, a gente debatendo na rádio, que não é o pensamento que salva, não é a palavra que salva. Eu tenho gravado isso no meu computador. Não é o pensamento, quem salva é Jesus. Esse negócio de pensamento, isso é estatística, a gente não deve por estatística. Eu mostrei a fonte científica, estudos sobre o cérebro humano, e ele disse que quem salva é Cristo, o pensamento não salva. Opa, então tá, vamos lá. Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo, vai trazer no trono branco, tudo que estiver encoberto. O que quer dizer tudo que está encoberto? Tudo que está oculto. Tudo que só Deus conhece. Pensamentos. A mente do homem, o coração do homem. Ele vai trazer o que está encoberto. O homem não conhece. Um outro, Mateus 5. 27 e 28. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pastor dessa rádio muito famosa, que eu não vou dizer o nome, lá da Avenida Paulista, sabe qual que é, né? Ele disse que Deus não vai jogar, o pensamento não salva e nem condena. É Jesus que salva. Se você olhar para uma mulher e cobiçar, olhou, pensou, deu vazão, está falando de pensamento, já cometeu adultério. O texto é claro. O homem ou a mulher, que a mulher também cobiça, né, vai ser julgado pelo pensamento. E quem conhece o pensamento? 1 Samuel 16, verso 8. Só eu conheço os pensamentos do homem. O homem só conhece o exterior. Você entende?
Gente, por favor, não resista. Não resista ao que eu estou dizendo aqui. Por favor. Eu lamento dizer isso que eu vou dizer aqui. Mas praticamente 100% das igrejas evangélicas acontece a manipulação da palavra. Umas mais e outras menos. Mas 100% das igrejas evangélicas acontece a manipulação da palavra. Se não é alguém de dentro, vem alguém de fora pregar, ou através de uma oportunidade, e manipula textos da palavra. Neste caso, né, em relação à salvação, em relação ao que a gente está falando aqui. Eu estou fazendo isso, não é... Eu não estou querendo causar hostilidade, intriga com o senhor, com a senhora, absolutamente. Não é isso. Eu estou aqui para te ajudar. Se você ler os textos com atenção e pedir discernimento, mesmo de verdade para Jesus, ele vai te dar. Se você vê no tempo de Jesus Cristo não batia de frente com ovelhas, com almas. Ele não agia com hostilidade com as pessoas. Ele fazia isso com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Se você ler Mateus 23, né, que está aqui, ó, eu anotei. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus disse isso para... Trazendo para os dias de hoje, está falando dos senhores, da grande maioria, quase todos que estão me assistindo. Eu vou repetir, quase todos que estão me assistindo. Sei que alguns vão se aborrecer comigo, algumas pastores e liderança vai se aborrecer, mas vocês têm que ouvir isso. Não entram e não deixam as pessoas entrarem. Da mesma forma, né, os escribas, os fariseus que resistiam a Jesus são os pastores hoje, os pregadores de agenda, a liderança, evangelistas, são aqueles que estão na frente. Resistem às mensagens de justiça, às mensagens, à má notícia. Da mesma forma que resistiam a Jesus, resistem. E por outro lado, aceitam as mensagens positivas, triunfalistas, que tudo vai dar certo, que as promessas vão se cumprir, que Deus vai agir, que... Enfim, Deus se preocupa, Ele cuida, a sua vitória vai chegar. Mas as mensagens trazidas pelos atalaias, como essa que eu estou trazendo, e continuo, e vou fazer isso até o final da minha caminhada, resistem. Eu disse aqui no começo, não é exagero. Eu vou em muitas igrejas e pastores que eu conheço, já tive relacionamento, me tratam bem, batem nas minhas costas, se é homem de Deus, se é da casa, mas não me dão oportunidade. Não tem coragem. O senhor sabe que é com a senhora que eu estou falando, que é com o senhor que eu estou falando. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso, pastora, apóstolo, bispo? Sobre resistir às atalaias? Sobre não permitir que as mensagens sejam pregadas pelos atalaias na igreja que o senhor comanda, que a senhora comanda? Olha o que diz. Vamos lá. Lucas 12, verso 48. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está falando de liderança, está falando de pastor, de pastora, está falando de quem está na frente da igreja, quem são os responsáveis, começando pelo líder. Outra palavra, Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, pastores, pregadores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, a ovelha, ela vai responder por ela mesma. Mas aquele que está na frente, eu, o senhor, a senhora, o senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, pregador de agenda, evangelista, missionário, missionária, não importa. Nós, os textos que eu li aqui dizem, nós teremos mais duro juízo. Por favor,
Para de resistir. Para de contra, para de manipular a palavra. Dá só notícia boa, só notícia triunfolista. Diga a verdade às almas, diga a verdade às pessoas.